E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma moto que pode chegar aqui ao Brasil no ano que vem. Talvez até mesmo este ano, mas este ano não acredito, tá? E uma coisa também que parece que está tendo um hype a respeito dessa a CF Moto 450 MT. Gente, vamos colocar o pé no chão, tá? Eu particularmente gosto muito dessa moto, gostaria muito de poder tê-la. Por outro lado, também tem que pensar o seguinte: essa moto muito provavelmente vai chegar, mas não adianta ficar ansioso por ela. Ainda tem tempo. Ninguém tem informação, na verdade, sobre a homologação dela. Então fica complicado você dar a data que vai chegar, se efetivamente vai chegar. Então, vamos devagar com a dor, tá? Porque ansiedade em negócios nunca é uma coisa boa. Então, vamos baixar um pouco a fervura, vamos levar na boa, ok? E agora vamos falar da moto, né? Pois bem, essa CF Moto 450 MT, eu queria achar inicialmente que ainda estou procurando alguma coisa que realmente traga informação e não somente ficar eh, elogiando a moto. Que a gente sabe que a moto é boa, né? Principalmente pelo material que foi usado nela. Então, vamos começar pelo basicão. É uma 449 cilindradas, 4,35 kgfm de torque. O tanque dela é de 17,5 litros. Um baita tanque, diga-se de passagem. Suspensão invertida com ajuste da caiaba. A traseira é monoamortecida com pré-carga simples. As rodas são de liga leve, com 21 e 18 polegadas, sem câmara dos pneus. Os freios são ABS de duplo canal, com ABS em curva, e são da J. que também é uma excelente marca, tá? O ABS também é comutável na roda traseira. Tem modos de condução, Sport, chuva e off-road, fora de estrada. E o basicão, sim, e é full LED, tá? Iluminação full LED. E, segundo falam, uma iluminação assim, daquela que você ofusca até disco voador. Então, não dá nem o que falar. Lógico que eu não estou falando que vai ofuscar o carro que vem. É uma iluminação boa e forte. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do que eu consegui pegar de informação de vários vídeos que eu vi, que não são de longa duração, tá? São vídeos de poucos dias que as pessoas ficaram com a moto. Na estrada. Isso foi interessante porque na estrada, na Europa, você tem limites de velocidade mais altos do que os 120 daqui. Então existem estradas em que você pode chegar a 150, a 160, que não tem problema. E aqui foi uma reclamação que eu ouvi, tá? Que a moto, ela vibra muito quando passa dos 140. Só que ela já está quase entrando no vermelho.
quando você está passando dos 140 com ela, né. Então ela vibrar um pouco por conta disso, ok. Só que na velocidade máxima que é permitida aqui no Brasil, que é 120, né, a vibração dela é muito pequena. Então, é uma moto confortável para viagem. E uma coisa também que eu achei muito legal foi em relação ao assento. O assento você pode ter ele a 80 e 82 centímetros de altura. E diz que esse assento é muito confortável, pelo menos para o piloto, tá. Isso foi uma coisa que eu achei muito legal, porque em geral, os assentos que vêm de fábrica não são muito confortáveis não. Tanto que aqui no Brasil tem algumas empresas especializadas em fazer capas para os bancos, para deixar mais confortável. E também existe lá na Europa, mas o que eu achei interessante foi que esse daqui não, ele to todos os vídeos que eu vi, eles falavam: "Olha, o banco é legal, é confortável". Então foi o tipo da situação em que eu fiquei muito mais inclinado nessa moto. Torque em baixa rotação. Vê bem, esse é um motor bicilíndrico. Ele tende a ser girador. E o torque mesmo, ele aparece ali na faixa de 4, 5 mil. E nesse motor aqui, diz que a partir de 2.500 ele já tem um torque, 80% do torque, se não for mais. Então é um motor bem elástico, que para andar na cidade é um motor bom. Quanto mais elástico é o motor, melhor para você andar na cidade. Agora, uma reclamação recorrente a respeito dessa moto é que o acelerador eletrônico dela, ele é um tanto brusco. Quando você está acelerando ela e você solta o manete, ele é como se desligasse, e aí a moto entra no freio motor com tudo. Até aí, eu acho que é uma questão de adaptação. Quanto mais tempo você passa com a moto, você conhece mais as características dela, né, nesse aspecto, e você aprende a a manusear isso. E uma coisa que eu fiquei muito impressionado, muito favoravelmente impressionado, é a regulagem da suspensão, dos manetes e da altura do guidão. Inclusive a inclinação do guidão. É tudo fácil de fazer. Muito fácil. E a regulagem da suspensão dianteira, para você regular de uma chave Allen, tá? É isso aí. E, gente, o cada clique que você dá realmente muda a maneira como a suspensão ela vai te dar retorno ou te dá a firmeza. Então, não é aquele tipo de moto que você tem que ficar não, cada clique realmente faz a diferença. Então, foi uma coisa que me deixou muito impressionado, porque a facilidade com que você faz a regulagem do manete, a regulagem da proteção de mão, a regulagem da altura do guidão e a inclinação do guidão, para deixar ele mais voltado para você, né, é muito simples e rápido. E sem ter que ficar
eh, preocupado demais com a extensão da fiação, que ela tem uma folguinha boa para isso. Então, foi uma coisa assim que me deixou muito impressionado, porque eu não vi isso em nenhuma outra marca. Essa facilidade de regulagem. Isso é uma coisa importante, principalmente quando você vai fazer viagens longas, que você tem que deixar a moto o mais regulada possível para você. E essa é uma moto que, aqui para Brasil, e acho que posso dizer para a América do Sul, em que você não, legalmente falando, você não passa de 120. É uma moto que dá para você andar com garupa e bagagem. Lá na Europa, eles reclamaram um pouco a respeito de garupa e bagagem, porque como lá você tem velocidades permitidas mais altas, ela grita muito para chegar nessas velocidades permitidas. Mas aqui, para a América do Sul, por exemplo, que a velocidade máxima permitida é 120, ela vai na boa, mesmo estando carregada. Isso achei muito legal. Agora, quanto a andar com ela na cidade, aí é uma questão, aí eu achei uma coisa muito pessoal de todos eles. Porque essa moto, se ela tiver com o tanque cheio e com ah, todos os óleos, tudo certinho, em ordem de marcha, ela vai pesar 220 quilos. Para andar na cidade é um pouco pesada? É, não vou negar. Só que você não vai andar o tempo todo com o tanque cheio. Então essa moto ela vai ficar ali em torno dos 210 quilos, né? Dentro da cidade. Ainda é pesada? É um pouco. Mas como ela é uma moto coringa, dá para você andar com ela na cidade, dá para você ir com ela para a estrada, é uma moto boa pro dia a dia também, para você ir e voltar do trabalho, tal, fazer pequenas compras, esse tipo de coisa. É uma moto coringa. Para andar na cidade ela vai muito bem. E outra coisa também que eu achei interessante foi que além do assento baixo de 80 centímetros, quando você regula um pouco, deixa um pouquinho mais dura a suspensão dianteira, ele abaixa um pouco também. Então, se você é mais baixinho, não se incomoda de andar com uma suspensão mais dura, essa moto aqui rola. Esse assento de 80 centímetros, para mim, já estaria legal. Eu tenho 1,68, 1,70 quando eu acordo. Mas é uma moto que valeria a pena. Olha só, essa moto, eu iria tranquilamente com ela daqui para São Paulo, por exemplo, daqui de Recife para São Paulo. Iria tranquilo com ela para o Atacama, iria para qualquer viagem longa com ela. Porque o que ela consegue carregar nos 3 bauletos é suficiente para 2 pessoas. E você mantendo ali 100, 120 nessa faixa, ela vai na boa, mesmo engarupado. Então, sabe, é uma moto que vale muito a pena a gente olhar com atenção quando ela chegar aqui. Porque eu acredito que inicialmente venha a MT-800 e num futuro bem próximo a 450. Isso se as duas não vierem juntas. E por que que eu estou dizendo isso?
Preço dela. O preço dela, a euro de hoje, dia 20/1, segundo o Banco Central do Brasil, é de 37.800 reais, aproximadamente. 37.800. Com uma moto que tem conectividade Bluetooth com o painel de instrumento dela, que é em TFT, ABS comutável, 3 modos de condução, 3 modos de ABS. Gente, é um preço muito bom. E isso a gente está falando em um preço que está com o dólar lá em cima e o euro empurrado pelo dólar. Ao longo desse ano, esse valor deve cair, tá? E se ela conseguir chegar aqui abaixo de 35.000, vai ser difícil justificar o, o preço dessa moto. Porque em breve vão começar a ter os aumentos por conta do dólar. Não vai demorar muito. Já começou até. Mas independente disso, se essa moto chegar aqui entre 30 e 35.000, vai ter uma boa concorrência. Porque lembre que a Scram 400 da Triumph está 34.000. Se ela chegar aqui na faixa dos 35, olha, é uma concorrência boa. E lembrando que a CF Moto ela já tem uma boa rede de concessionárias aqui no Brasil. Então, sem ansiedades, tá? Vamos esperar essa moto, porque realmente ela tem muitas qualidades e pouquíssimos defeitos. Para a estrada, ela é show de bola, tá? Realmente ela é muito boa. Para uma estrada de terra, todos os vídeos que eu vi a respeito, ela também é excelente. Para você pegar uma trilha com ela, já o pessoal já fala que não é uma tão boa assim. Teria que pegar a X, que ela tem uma relação coroa-pinhão diferente, se eu não estou enganado, foi isso que eles falaram. E uma relação e uma curva de torque diferente. Aí você vai conseguir pegar uma trilha legal. Mas com a Sport, estrada de terra, chão de terra, tudo bem, legal. Mas se enfiar naquelas trilhas técnicas pra cacete, não, não vai rolar, tá? O tipo de pneu não ajuda, que o pneu dessa moto, ela é muito mais voltado para a estrada. Então, uma estrada de terra, tudo bem, toca. Mas não vai muito além disso, não, porque não é a proposta dela. A proposta dela é estrada de terra, estrada asfaltada. Fora isso, você já está exigindo mais do que esse modelo específico Sport pode te dar. A X não, a X encara melhor. Mas essa Sport, eu volto a frisar, ela é para, no máximo, estrada de terra. Se for uma trilha para você chegar numa praia tal, que não seja um rally, ela vai. Mas não abusa muito mais que isso. Não vai dar certo. E você vai se aborrecer por
uma coisa que ela não consegue te dar. Gente, eu já estava fechando esse vídeo quando eu encontrei, quando o YouTube jogou na minha cara um, um vídeo de longa duração, longuíssima, diga-se de passagem, dessa moto. E eu assisti para ter uma noção do que o cara tava falando. E, meu, minha irmã foi casada com um alemão. E eu conheci vários colegas alemães dele, tanto que estavam vivendo aqui no Brasil, como também os que vieram da Alemanha para cá e foram de volta com eles, né? E como consumidores, eles são tremendamente exigentes. E isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. E este alemão, ele fez uma viagem de 10.000 quilômetros entre a Alemanha e a Turquia. E eu peguei tudo que ele falou a respeito dela, dessa moto, de positivo e de negativo. O problema é que os negativos foram mínimos. Então, vê só. Ele pegou essa moto 0 quilômetro, tá? Que é uma moto de reportagem. E fez a primeira revisão de 1.000 quilômetros, né? E saiu para viagem. Muito bem. O que, por onde que ele passou? Que tipo de estrada que ele pegou? Ele pegou tudo, tá? Ele pegou estrada rural, autoestrada, estrada de chão fácil e off-road total. Com temperaturas que não são incomuns aqui no Brasil, acima de 30 graus. Ele foi bem no verãozão europeu, tá? E numa viagem de 10.000 quilômetros, que você está inclusive fazendo off-road, até tombos ele tomou. E como ele pegou o modelo mais simples, vamos dizer assim, que não tinha os protetores de carenagem, só tinha o protetor básico de motor ali no cárter e tal. Quando ele teve as quedas, né? A primeira coisa que a gente esperaria o que seria? Que as carenagens se ferrassem. Mas como eram quedas em baixa velocidade, porque ele estava no off-road, né? Então, normalmente você está a 10, 15, 20 por hora, em geral. Simplesmente não aconteceu nada com as carenagens. Arranharam, lógico, né? Mas, assim, estruturalmente, não aconteceu nada com elas. Elas aguentaram o tranco. Aquela batida de quando a moto cai da tua mão, que você tá. Foi mais desequilíbrio do que propriamente você tombar, né? Na- E foi uma queda, foi um tombamento, vamos dizer assim. E a moto aguentou. E uma característica que eu não sequer imaginava, porque não está escrito isso em lugar nenhum, tá? Os espelhos, eles são dobráveis para dentro, então se você vai passar num lugar muito estreito, que o espelho está muito para fora, ou que você está no meio de um trânsito que você precisa passar, dá para você puxar os espelhos para você e colocar simplesmente no lugar novamente, porque tem um encaixezinho.
Eh, as pedaleiras, tanto na direita como na esquerda, inclusive o pedal do câmbio, são dobráveis, então na hora que você cai, ele não entorta, porque ele dobra. Ele não fica todo esculhambado, porque simplesmente ele dobra, ele cede. Então, é o tipo da situação em que você fica mais sossegado para pegar uma estrada, para pegar um off-road mais pesado. O protetor de motor, apesar dele ser assim, um tanto fino, um metal um tanto fino, ele ainda assim é resistente. Ele aguentou tranquilamente essa viagem uns 10.000 quilômetros. 11.000, na verdade, né? Danificou um pouco? Lógico, ele teve quedas, né? Mas ele protegeu o cárter, que é o que interessa. Então, essa moto está se provando muito boa. As suspensões, que era uma coisa que ele estava muito preocupado quando ele saiu. Elas aguentaram o tranco e chegaram ao fim da viagem sem dores de cabeça alguma. O motor, altamente confiável. A única reclamação que ele teve é que, como eu já tinha dito antes, ele, em altas velocidades, ele vibra. E entra no vermelho ali já em 140, não tem jeito. Ele vai chegar, começar a cortar ali nos 140. Também tem que levar em consideração que era um cara de 80 quilos com bagagem, tá? Então, e não era pouca bagagem, tá? Ele estava com três, é, três sacolas. Aquela, aquele baulito flexível, né? Aquela mala flexível. Ele estava com três. Então, ele devia estar carregando ali por baixo, uns 40, 50 quilos a mais. O que dá praticamente uma pessoa, né? 50 quilos. E os freios, que mesmo com o off-road todo que ele fez, com todo as exigências, né? De quando você está numa estrada de terra que você bloqueia o freio traseiro, que você usa o freio dianteiro para dar uma escorregada, aquela história toda que a gente já conhece, né? Mesmo com todo esse uso intensivo, os freios chegaram com 11.000 quilômetros, ainda dava para rodar mais um pouco, mas ia precisar trocar as pastilhas logo logo. Tipo, com 15.000 ia ter que trocar. Mas eu estou levando em consideração o tipo de terreno que ele andou, o tipo de condução que ele usou, que desgastou muito os freios. Então, ponto a favor. Porque você não usa o normal, que vai, 80% do pessoal que comprar essa moto não vai andar com ela em todo terreno, vai andar em estrada. Tranquilamente você roda com ele, com essa pastilha 15, 20 mil. Tal a qualidade. E o conforto da moto. Ele usou o banco original. A única reclamação dele é que, como ele era um cara um pouco mais alto, e entregaram para ele uma moto com a altura de 80 centímetros, para ele, na hora que ele precisava levantar para um off-road, alguma coisa assim, ele ficava um pouco inclinado para frente mais do que ele gostaria.
Mas isso é uma coisa pessoal dele, né? Agora, um cara de 80 quilos rodando 10.000 quilômetros com um banco original de fábrica ainda está dizendo que esse banco, pelo menos para o piloto, é confortável, já é uma grande coisa. E olhe, outra coisa que ele reclamou, e aí é uma coisa que eu achei que já não foi tão pessoal, a largura do tanque. É um tanque de 17,5 litros, tá? Ele poderia ser mais alto em vez de mais gordinho, mas esse é o jeitão da moto. E na hora que ele levantava, ele ficava com o pé meio para fora da pedaleira, né? Isso dá uma certa insegurança de fato. Principalmente quando você está num terreno irregular, dá uma certa insegurança de fato. Então, isso eu já não considerei tão pessoal. Mas o restante, o cara foi tremendamente técnico no que ele falou. Principalmente quando ele se referiu ao motor, tá? Por quê? Numa viagem de 10.000 quilômetros, você tem que fazer pelo menos 2 trocas de óleo. Mesmo ele tendo trocado com 1.000, e daria para trocar com 6.000, ele foi direitinho. 5.000 e 10.000. E todo mundo sabe que, principalmente aqui no Brasil, a desconfiança que temos com relação a produtos chineses. E no caso desse motor, nem na revisão de 1.000 que ele acompanhou, nem na troca de óleo de 5.000 que ele acompanhou também, e nem na de 10.000, esse motor apresentou sequer uma agulhinha de metal. Então, realmente é um motor muito bem ajustado e confiável, que ele rodou esses 10.000 quilômetros sem dores de cabeça. Agora, uma coisa que ele falou, que ele não falou, aliás, e que eu notei, é que ao final dos 10.000 quilômetros estava precisando dar uma esticada na, na corrente. Ela estava bem folgada. Mas ainda tinha espaço para esticar a corrente. Então, desgaste natural, sem problema. Mas eu percebi isso, que estava um pouco folgada para o meu gosto. Mas é desgaste natural, não tem jeito. Não é nada que uma boa esticada não resolva. Vamos voltar ao vídeo. Gente, por enquanto, essa é toda a informação que eu tenho a respeito dessa moto, tá? E por enquanto eu continuo muito interessado nela. Mas vamos ver. Gente, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de deixar a sua inscrição com o sininho ativado e principalmente o seu comentário. O que você achou dessa moto? Ela te chamou realmente a atenção? Você acha que dá para ir além de uma trilha ou uma estrada de terra? Eu quero saber a opinião de vocês. Gente, não esqueçam que a opinião de vocês é sempre a parte mais importante para mim. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.